Olá, muito obrigado por assistir mais essa videoaula sobre síndromes energéticas, essa playlist que eu estou preparando. É uma playlist muito grande, com toda a minha experiência aí de 16 anos na China, muita pesquisa e indo além dos livros, né? Um pouco do que eu vi em hospitais, do que eu mesmo pratico e pratiquei, né? A minha visão da vida real aí das síndromes, né? Não só do que a gente vê nos livros. E a síndrome que a gente vai analisar hoje é uma das mais importantes. É uma aula um pouco extensa, né? Nós temos vídeos que são bem curtos, porque são síndromes mais simples, né? E outros que são mais longos, como essa aula, que a gente vai acompanhar, e peço para que vocês acompanhem com bastante atenção, bastante carinho, assistam em partes aí, porque é um conteúdo extenso, e eu estou me permitindo falar tudo, né? Tudo que vem à cabeça, poucos cortes aí na edição, para que a informação flua para vocês com o máximo aí de informação possível, né? Tudo aquilo que eu comentei no começo do vídeo, toda essa experiência que eu tive na China, passar para vocês e um pouco da minha visão. E a deficiência de sangue no fígado, por conta do fígado ter uma importância tão grande, né? O seu estoque de sangue ali, essa deficiência tem uma importância muito grande também. A gente começa todos os vídeos com um pequeno resumo dos conceitos, né? Perdão, os conceitos aqui chave daquilo que você deve estudar para chegar a entender, né, esse padrão, principalmente se você for estudante de primeiro ano ou estiver revendo a matéria. Muitas pessoas se formaram em medicina chinesa e depois não exerceram, mas agora estão voltando, né, e não sabem muito bem como organizar ou se reorganizar. Que é um bom começo, né? Saber o que é um padrão, aquelas aulas fundamentais de síndrome, introdução, né, às síndromes energéticas, o que é fígado na medicina chinesa, a aula de Zhang Fu, conceito de sangue, que é a aula de substâncias fundamentais. Essas aulas aqui, todas, você encontra vídeos aqui na playlist, em alguma playlist aqui do meu canal, né? Vou deixar aqui no final do vídeo, tem aquelas sugestões, e se eu conseguir, né, na edição eu coloco aqui também, em algum lugar aqui da tela. Conceito de sangue, né? O conceito de deficiência, o que é uma deficiência, porque é uma deficiência de sangue do fígado, e o conceito de deficiência de sangue geral, né? Porque pode ser deficiência de sangue no coração, deficiência de sangue no baço, deficiências de sangue. E a natureza desse padrão, que é um padrão vazio. Então também cai nos 8 critérios, né? Cheio, vazio, deficiência, excesso, yin, yang, enfim. E é muito comum, né, a gente ter combinações desse padrão, ele não aparecer sozinho. Alguns padrões, eles complicam, né? Eles aparecem daquele jeito e eles se tornam um catalisador para uma complicação, como no vídeo da elevação de yang do do fígado. Essa elevação de yang do fígado pode complicar, virar fogo, né? Virar um vento interno, complicar ainda mais uma deficiência de yin, de rim e de fígado. Enfim, aquela síndrome é um complicador. Mas existem síndromes que aparecem elas, né? Dificilmente elas aparecem sozinhas. Então uma deficiência de baço e fígado é muito mais comum do que você vê uma deficiência de sangue, né? De baço e fígado é muito mais comum do que você ver uma deficiência de fígado apenas. E uma deficiência pela questão de avó e neto, né? E aqui uma deficiência de sangue no fígado e coração é muito mais comum, muito mais frequente na clínica, na vida real, né? No livro você consegue ver ali, naquela página, né? Página da deficiência de sangue do fígado. Mas na vida real é diferente. Na vida real, esses dois padrões aqui aparecem quase sempre, né? A combinação de fígado com coração, mãe e filho, ou fígado com baço, que é o avô e o neto adoecendo ao mesmo tempo com a mesma moléstia, né? Alguns chamam de esposo, esposa, céu e lua, sol e lua. Cada escola tem uma definição aí, mas a gente fica no avô e neto, né? Avós e netos, né? Então é comum você ver essa logo de cara, né? Vamos estudar a deficiência de sangue do fígado, né? Aqui,
padrão puro, mas na vida real é muito comum você ver esses padrões aqui combinados. Vamos falar sobre isso mais tarde. Causas comuns, como eu comentei em outros vídeos, vai quase sempre aparecer dieta, estresse emocional, quase todas as síndromes dessa playlist, que é uma playlist gigantesca, vai ter esse número 1 e 2 aqui vão aparecer. Então a importância, a centralidade da nutrição e a centralidade do balanço emocional, né? Eu até montei um curso aí no conteúdo premium sobre balanceamento emocional usando uma técnica coreana. Depois eu falo sobre isso, a aula fica muito extensa, não vou ficar fazendo propaganda aqui. Se você estiver interessado, tem um link aí do conteúdo premium, você pode ver ali do que se trata. Excesso de esforço físico, muito comum, deficiência de sangue, né, no fígado, e grande perda de sangue, uma hemorragia, ou qualquer evento que leve a uma grande perda de sangue. Sintomas comuns, um parto, por exemplo, pode levar a uma grande perda de sangue e gerar esse quadro. Sintomas comuns: insônia, cabelo seco, pele seca. Isso aqui é muito comum. Deixa anotado, eu não deixei em negrito aqui, mas coloca um amarelinho, florzinha, nuvenzinho. Cada um tem sua maneira aí de colocar as suas ênfases, né? Pele seca, cabelo seco, é muito comum. Lábios pálidos, tontura e outros sintomas que a gente vai comentar. Isso aqui é apenas um resumo. Então vai ter um slide mostrando todos eles. Mas isso aqui são chave, sintomas-chave. Insônia normalmente é o que leva o paciente para a clínica, né? O paciente vai chegar com essa queixa. Dificilmente, muito difícil, eu confesso que eu nunca vi um paciente ou uma paciente chegar e falar: vou ter que fazer acupuntura para meus cabelos secos. Não. Isso é um sinal que você pega e você pede para pacientes monitorarem, né? Tive pacientes atletas de vôlei, e são atletas feminino, que usam muito o sangue, né? A energia ali, consome muito sangue o treinamento, energeticamente falando, né? E eu sempre pedia para elas monitorarem, né? Como é que está o estado dos cabelos, da pele, das unhas, porque se começasse a secar, ele já é um sinal precoce, né? Que pode estar acontecendo algum overtraining ou energético, digamos assim, ou já correr para a acupuntura para a gente tentar evitar uma deficiência grande de sangue do fígado, né? Lembra que fígado está relacionado com unha, olho, cabelo, tem uma certa relação também, né? Alguma certa relação com pele, mas a relação com sangue, né? Que o sangue ele nutre isso tudo, nutre cabelo, nutre pele. O sangue é a cama do Shen, né? O Shen se apoia no sangue para que você possa dormir. Então, se eu for uma caminha pequenininha, né, eu falo isso em outros vídeos, alguém fala: ó, essa aqui é a sua cama, você vai dormir aqui. E é um berço de criança. Como é que você vai dormir num berço de criança ou um adulto? É impossível, né? Você não tem uma base para dormir naquela cama. Você não consegue dormir ali, né? Então a base material, que é o sangue, torna impossível o Shen repousar. E aí ele fica, né, naquele estado de insônia, né? Então o sangue é muito importante como essa base. Tipo de pulso é um pulso áspero, sã, né? E fino, deficiência de sangue. A língua pálida, né? Deficiência de sangue, especialmente nas laterais, denotando a participação do fígado, né? Fica bem diferente, uma palidez bem grande ali, com uma saborra fina, seca e branca. Vai comentar isso mais para frente, isso é apenas um resumo. E o princípio de tratamento é tonificar o fígado e nutrir o sangue do fígado. Aqui com umas fórmulas comuns, deixa anotado aí, mas não é o assunto do vídeo. Aqui é mais a gente falar sobre patologia e estratégias gerais de tratamento. Patologia, chegamos aqui, esse padrão apresenta todas as manifestações gerais de uma deficiência de sangue, como tontura, lábios pálidos e rosto sem brilho. O fígado armazena sangue e por isso qualquer deficiência de sangue frequentemente envolve o fígado. Esse padrão também afeta áreas relacionadas ao fígado, como olhos, tendões, muito comum. Esses atletas de vôlei que eu comentava, né, que eu tratava, algumas já vinham para o consultório por conta de lesões sérias, né, de rompimento de tendão, lesões repetitivas, né, tendinites, enfim, essa parte de tendão ficava complicada.
E porque tendão está relacionado com fígado, fígado está relacionado com sangue, e qualquer desgaste ali ou deficiência de sangue no fígado vai afetar tendão de alguma maneira, né? E às vezes de uma maneira catastrófica, né? Um rompimento ali de tendão é algo catastrófico e muito difícil ali para o atleta e para a atleta. Unhas e a menstruação, né, nas mulheres, algumas nem menstruavam, né? Não tinham menstruação, ou era muito irregular, muito escassa. As atletas, né, que eu atendia. E atendi de outras modalidades também, karatê, taekwondo e maratonista. Então, quanto mais alto chegava o nível, né, mais elite eram essas pessoas. Eu atendia pessoas também de nível amador, né, mas que faziam aquilo de modo sério, né, faziam as corridas e triatlon de uma maneira amadora, mas séria. Mas quanto mais eu aproximava isso, há muito tempo atrás, né? Quando eu clinicava no Brasil, anos 2000, anos 90, 1990 e pouco, não era hoje a ciência esportiva já evoluiu também, né? E quanto mais chegava próximo da elite, mais você via esse padrão nas atletas, né? Que era muito comum a deficiência de sangue. Então era sempre tonificando o sangue. Naquele tempo não tinha facilidade de encontrar alguns tônicos de sangue como Goldberry, né? Então a gente tinha que fazer outras coisas na parte da fito. Mas enfim, primeiramente o fígado se conecta com os olhos, portanto ocorrem sintomas de visão embaçada, a diminuição da visão noturna, pois os olhos não são nutridos e umedecidos adequadamente pelo sangue. Em segundo lugar, o fígado controla tendão, como já foi falado aqui, que inclui tendão, cartilagem, ligamento dos membros. E se o sangue do fígado estiver deficiente, ocorre má nutrição dos tendões, causando fraqueza muscular, cãibras, rigidez, dor nas articulações, bem como dormência, tremores e até questões mais sérias, aí, como eu comentei, que nessa população específica de atletas aí, de elite, né? Em seguida, o fígado se manifesta nas unhas. Aí tem aquela questão que eu falava para os pacientes: olha essa unha, né? Olha o cabelo, se começar a ficar quebradiço, já pensa em marcar uma consulta aí, porque é um sinal precoce, né? Então é uma coisa que você pode, né, achando legal, você pode falar, se você tiver esse público também, atender esse público. E até fora desse público, né? Você pode falar para qualquer paciente, e pacientes homens também, estão menos afetados por deficiência de sangue de fígado, mas o impacto é muito maior em mulheres, né? Mas você pode falar isso também. Orientá-los, né? O fígado também fornece sangue para vasoconcepção e vasopenetrador, para produzir a menstruação. Se houver deficiência de sangue do fígado, ocorrem os períodos escassos, ou mesmo, como eu comentei, ausência da menstruação, né, dos períodos. Os pacientes também podem sofrer de insônia e sono perturbado por sonhos, pois a alma etérea não consegue se ancorar, e o Shen também, né? Aqui se coloca o Hun, mas é Hun e Shen, né? Mãe e filho. O Hun ele fica girando, né? Ele não sai ali, fica girando e fica enlouquecido, digamos assim. E o Shen não consegue se ancorar no fígado durante a noite, no período da noite. Comentei sobre as combinações comuns: deficiência de sangue do baço e fígado. Normalmente na clínica, na vida real, né, no show aí da clínica real, é isso que vai aparecer no seu consultório. Dificilmente você vai ver a síndrome de deficiência de sangue no fígado pura ali do livro. Isso que a gente viu até agora. Essa parte aqui é o que mais aparece. O baço é a origem do sangue, né? Daí está a razão, né? Porque o Qi dos grãos, né? o Qi produzido pelo baço é um componente fundamental do sangue. Como resultado, se o Qi do baço estiver deficiente, uma condição indispensável para a deficiência de sangue do baço, não será produzido sangue suficiente. E aí você tem uma deficiência de sangue geral, né? Você não tem. Aí, quem quiser, volta na aula de substâncias fundamentais, né? Que aí você tem a formação dos vários tipos de Qi, né? E o Qi dos grãos é muito importante, porque ele está relacionado com o baço e com a formação do sangue. E ele também participa, ele ajuda na formação do Qi defensivo, né? O Qi nutritivo e outras formas de Qi. Então, volta nessa aula de substâncias fundamentais, um vídeo que tem aí no meu canal.
que você vai entender muito bem se você não está lembrado, né? E aí, muitos sintomas aqui, como fezes soltas, falta de apetite, fraqueza nos membros, são típicos, na realidade, de uma deficiência de tecido baço, que, mais uma vez, é sempre uma condição prévia para a deficiência de sangue do baço. Essas síndromes aqui, deficiência de tecido baço e deficiência de sangue do baço, serão comentadas na nossa playlist. Vai chegar a vez dela, né? Dessas duas aí, a gente falar só sobre elas. Então não vamos estender muito aqui. É importante você lembrar que a deficiência de sangue de fígado normalmente aparece junto com o baço ou com o coração. O fígado, ele armazena o sangue. Quando há uma deficiência de sangue do fígado, surgem sintomas como tontura, visão turva, dormência nos membros. Já comentamos aqui da menstruação escassa. Ou, nos casos mais graves, ausência total, né, de menstruação. Uma leve depressão e falta de propósito na vida, uma sensação de falta de propósito, também é devido à deficiência de sangue do fígado. A falta de sangue impede com que a alma etérea seja enraizada no sangue e seja nutrida pelo sangue. E a alma etérea é justamente aquilo que te dá o impulso para viver, né? Para você olhar para frente, ter perspectiva, estar ligada ao aspecto metafórico do olhar, né? da visão, mas olhar para lá, né? Para frente, na realidade para todos os lados, né? Todos os aspectos da sua vida, mas dá uma direção para a sua vida. É como um broto, né, de uma planta que, quando ele sai, ele busca uma direção e começa a crescer naquela direção. E aí nós temos a deficiência de sangue do fígado e do coração. O coração controla a circulação do sangue, enquanto o fígado armazena o sangue. Somente quando o sangue do coração é abundante, o fígado tem algo para armazenar, né? O sangue para armazenar. Quando o sangue do fígado é deficiente, o sangue do coração certamente também será deficiente. Tanto o coração quanto o fígado estão envolvidos nas atividades mentais e no humor, né? O coração, porque rege a mente, o Shen, né? E o fígado, porque abriga a alma etérea e é responsável pelo fluxo suave e regular do Qi para todas as partes do corpo. Então, quando o fígado funciona bem, todas as partes do corpo recebem um fluxo suave e regular do Qi. Quando o fígado funciona mal, todas as partes do corpo tendem a receber, entre aspas, né, na gíria, paulada, né? Vai sobrar para todo mundo, porque se ele distribui alegria e suavidade para todos os lados, ele não tem uma direção específica, o fígado, na hora que a coisa ficar ruim, ele vai distribuindo bordoada para tudo quanto é lado também, e ofendendo a todos, né, que estão ali. E aí ocorre esse fenômeno, né, que muitas vezes a constituição da pessoa leva ela a ter mais constipação, ou gastrite, ou cefaleia, né? É como se alguém entrasse numa sala, né, com todos os parentes ali, amigos, e essa pessoa começasse a xingar todo mundo, né, quando ela está mal, né? Fala, ó, você é isso, sua mãe é aquilo, seu irmão é aquilo outro, e passa aquele acesso de raiva. Algumas pessoas vão se recuperar, né, não vão ficar tão mal, e outras vão ficar muito ressentidas, né? Fala, pô, ela xingou minha mãe, xingou meu irmão aí, estou muito chateado, né? Então seria aquele órgão que está mais impactado por conta de um ataque gratuito, digamos assim, né? Na realidade, aquela pessoa deveria ir ali, fazer o meio de campo, distribuir um fluxo suave e alegria para todo mundo, mas de repente ela começou a falar mal de todo mundo, atacar todo mundo naquela sala, naquele recinto. Só que uma parte das pessoas se recuperou, né? Falou, deixa pra lá, né? E mais outra, que seriam esses órgãos de impacto, né? Muitas vezes é o coração, muitas vezes é a cabeça, né? O cérebro ali, o alto do corpo, muitas vezes vai dar um AVC, né? Muitas vezes é o intestino grosso, muitas vezes é o que se chama de ataque horizontal, é o fígado atacando o estômago, no mesmo aquecedor. Um ou outro órgão e víscera vai sentir. Então, você já deve ter terminado de ler aqui, né, enquanto eu complementava. O fígado abriga a alma etérea e é responsável por esse fluxo. Eu já falei, inclusive, né? Nós terminamos juntos, né? Vamos passar para o próximo slide. A insônia, por exemplo, é um sintoma mental, entre aspas, né, característico, que pode ser atribuído tanto à deficiência de sangue do coração quanto ao fígado, né? Porque tanto o Shen quanto o Hun desempenham um papel fundamental no sono, e todos eles dependem de um sanguinho ali bem abundante. A mente está ancorada no sangue e a alma etérea
no sangue do fígado, a mente no sangue do coração e a alma etérea no sangue do fígado. Quando um deles é deficiente, o outro vai, um ou outro, né, ou o Hun ou o Shen, vão ficar vagando à noite, causando insônia ou pesadelos, sonhos que impedem a pessoa de dormir de forma em que ela repouse. A combinação de deficiência de sangue do coração e do fígado também é frequentemente observada, é muito importante, deixa a marca aí. Eu sei que muitos de vocês trabalham com esse público, né, que é o público da área de gineco, né, e obstetrícia, saúde da mulher. Então é muito frequente deficiência de sangue do coração e do fígado da depressão pós-parto. Eu diria que grande parte aí, está relacionada a essa combinação. Muitas vezes é causada por uma perda maciça de sangue sofrida durante o parto, que induz a deficiência de sangue do fígado. Como o fígado é mãe de coração, ele vai induzir a deficiência de sangue do coração. A deficiência de sangue do coração falha em abrigar a mente e a mulher fica deprimida e sofre de insônia. Por isso que na China, no pós-parto, você tem um cuidado muito grande, uma espécie de quarentena, né? Resguardo de 40 dias, que é muito respeitado, e até uma indústria bilionária na China, né? É bilionária a indústria de resguardo, onde a pessoa não faz nada ali, né? No pós-parto. Então tem uma babá, ou empregada, né? Dependendo de quanto você pode pagar, né? Você fica numa uma espécie de clínica, né? Um resort urbano, né? Muitas vezes parecido com um hotel, e você paga ali 15 dias, 7 dias, ou a quarentena completa tradicional de 40 dias, né? Em que você vai recebendo todos os cuidados e uma dieta específica, exercícios, para fazer a recuperação plena. Muito bonito isso e muito lucrativo também. Na China é uma indústria bilionária. Causas da nossa deficiência de sangue do fígado. Lembrando que nós estamos falando sobre essa deficiência aqui. Nós temos padrões precursores. São 5 padrões precursores: deficiência de essência do rim, deficiência da vesícula biliar, deficiência de Ti do fígado, deficiência de sangue do baço e deficiência de sangue do baço e coração. São padrões precursores que podem causar uma deficiência de sangue e fígado, né? Continuando aqui e fazendo alguns comentários sobre esses padrões, né? Também a parte mais importante aí dessa aula, porque você saber que essa síndrome ela é causada por outras síndromes, né? Além da questão da alimentação e das emoções que vai ser falado aí, outras síndromes podem estar causando uma deficiência de sangue de fígado. Nesse caso, não é a combinação, mas uma deficiência de vesícula biliar pode causar uma outra síndrome, que é a síndrome tema dessa aula de hoje. Então a vesícula biliar representa o aspecto yang, sabe, o trocado aqui, do fígado. Então quando isso está deficiente, o Ti do fígado também está deficiente. E a deficiência de Ti do fígado geralmente vai dar uma origem à deficiência de sangue do fígado até um certo ponto. E o sintoma-chave é medo, né? A deficiência da vesícula biliar deixa a pessoa com medo, quase que uma síndrome de pânico, né? Inclusive, na China, o termo para uma pessoa corajosa, né, é uma pessoa que tem uma vesícula grande, né? É o Tadan, né? Vesiculão, né? Biliar. E a pessoa que é medrosa, covarde, eles chamam de uma pessoa com uma vesícula pequena. A vesícula tem relação com esse medo, mas é um medo relacionado à coragem, né? Essa coisa de fígado mesmo, né? De madeira. Deficiência da essência do rim. Esta é uma síndrome que pode causar a deficiência de sangue do fígado. Ela não está combinada, né? E sim é uma causa. Primeiro vem essa deficiência de essência. Se não for tratada, pode gerar uma deficiência de sangue do fígado. É diferente de combinação, tudo bem?
fígado e rins compartilham uma relação fisiológica muito próxima. Uma das principais funções do fígado é armazenar o sangue e desempenha um papel importante na formação da essência, que é armazenada principalmente nos rins. Portanto, a deficiência de essência do rim pode causar a falta de sangue no fígado e vice-versa, especialmente nas mulheres. Muito mais comum. Deficiência de sangue pode causar uma deficiência de sangue geral, né? Uma deficiência específica no fígado, porque o fígado armazena sangue. Então, uma deficiência de sangue geral, obviamente, se está faltando sangue em tudo quanto é lugar, vai faltar no fígado também, né? A lógica é simples. E como o fígado armazena sangue, ele não produz nada, se falta sangue no fígado, isso é um sinal lógico que está faltando sangue, né, no geral. Então são coisas parecidas, né, eles se intercambiam. Não sei se eu falei certo, intercambiam. O português está indo embora, né? Desculpem. E novamente aqui sempre vai aparecer a dieta e o estresse emocional. Então, o baço é responsável por produzir o sangue, que então é armazenado no fígado. A função do baço pode ser enfraquecida devido a uma dieta pobre em nutrientes ou carente de alimentos geradores de sangue, como carne vermelha ou muitos grãos aí que produzem sangue. Como resultado, menos sangue vai ser produzido para o fígado. O estresse emocional, como a tristeza e o luto, eles podem consumir diretamente o sangue do fígado, né, na relação metal-madeira. Então a tristeza e o luto, o excesso ali, essa congestão, esse desequilíbrio, essa desarmonia no elemento metal, causando uma moléstia no elemento madeira. Pode consumir diretamente sangue do fígado. Por outro lado, essas emoções também podem prejudicar primeiro o Ti, né? E isso é a realidade da clínica, né? A gente vê que as emoções de tristeza e luto, elas prejudicam primeiro o Ti. E aí, prejudicando o Ti, você tem uma formação inadequada de sangue. Então, essa segunda linha é o mais próximo da vida real. Você tem uma situação de tristeza e luto prolongada, a tristeza vai atrapalhando a formação e a distribuição do Ti, atrapalhando a função do pulmão, né? E isso, o Ti é o general, né? Aquilo que move o sangue, mas o sangue forma o Ti. Então essa combinação acaba sendo impactada negativamente e você tem uma má formação tanto de Ti quanto, consequentemente, né, de sangue, sendo o estresse emocional, a tristeza e o luto causas possíveis de uma deficiência de sangue do fígado. Então é importante você investigar no interrogatório, porque muitas vezes isso é uma coisa que vem de longe, não é algo que vem ali, uma deficiência de sangue do fígado, não é algo que surge assim, devido a um estresse emocional, não é algo que surge assim do nada, né? Em uma semana a pessoa ficou nesse estado. Muitas vezes é algo que vem de meses e anos, né, até chegar a esse ponto. E normalmente as histórias da vida real, né, é combinada com uma dieta bem pobre, hábitos alimentares, a pessoa bebe, dorme mal, né, não está restaurando o yin, não está restaurando o sangue, uma combinação de fatores que está ajudando aí a formar, né, a causar essa síndrome. Outra causa seria o excesso de esforço físico. Exercícios físicos excessivos prejudicam principalmente o yang do baço. Como resultado, a função de transformação e transporte dos alimentos pelo baço é prejudicada, resultando em menos sangue sendo gerado, né, armazenado. O Ti dos grãos, né, o Ti, ele é pouco gerado, né, e pouco sangue vai ser gerado e armazenado no fígado. O exercício excessivo também lesiona tendão, como o fígado controla, umedece e nutre tendões. No longo prazo isso pode gerar uma deficiência de sangue do fígado e também a deficiência de sangue do fígado gerar problemas nos tendões. Então é sempre um círculo, né, ou um ciclo vicioso, né? Um gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, que gera o outro, né? É um lado gerando o outro, piorando a situação, né? Como eu comentei na aula de elevação do yang do fígado, uma elevação de yang do fígado consome yin e sangue.
Com pouco yin em sangue, isso vai deixar a pessoa propensa a ter mais elevações, uma frequência aumentada nessas elevações de yang do fígado, que por sua vez vão continuar consumindo mais e mais yin e sangue, e aí entra num ciclo vicioso. E aqui é a mesma coisa, né? A lesão no tendão e a deficiência de sangue no fígado. Deficiência de sangue no fígado, pouco umidade e nutrição nos tendões, mas também muito exercício físico vai demandar demais energia e sangue, e isso pode gerar a deficiência de sangue e gerar a lesão no tendão. Perda profusa de sangue, comentamos já, que o sangue é armazenado no fígado, portanto uma hemorragia grave, como durante parto ou menorragia, né, períodos menstruais intensos, crônico, né, todo o ciclo a pessoa tem praticamente uma hemorragia, isso pode gerar deficiência de sangue do fígado. E a importância de fazer uma bela anamnese, né, um interrogatório bem feito, você pode captar isso daí. Diagnóstico: você tem um pulso áspero e fino, a língua pálida, especialmente nas laterais, porque é uma síndrome de fígado, né? Então as laterais podem estar especialmente mais pálidas, uma textura diferente também, o revestimento fino, seco e branco, dando uma ideia de uma palidez, né? As manifestações clínicas incluem insônia, muito comum, já comentamos aí cabelo seco, pele seca, que eu até uso como um referencial interessante aí para as pessoas. A pessoa já tem uma tendência, né? Ou está em tratamento, e piorou aqui, porque meus lábios aqui, meus cabelos, a pele, a unha estão secos, quebradiços. Aí é um sinal de alerta precoce para você ir a um acupunturista. Lábios pálidos, tontura, amenorreia, depressão, visão turva, períodos escassos, menstruação escassa, fraqueza muscular, falta sangue, né? Mancha nos olhos, formigamento nos membros. Por que formigamento nos membros? Porque o membro ele não é alimentado de sangue, então é fácil a pessoa sentir formigamento nas extremidades. Tez pálida, né? A face pálida sem brilho, dormência nos membros, também por falta de irrigação sanguínea, né? Deficiência de sangue. Uma deficiência de Qi, de sangue, o corpo ele vai dar atenção para os órgãos vitais, né? Ele vai querer manter os órgãos vitais com bastante sangue e Qi, né? Aí sobra para a extremidade, né? Já falei isso em alguns vídeos aí do canal. O dedinho, né, da mão não é prioridade nenhuma, né? É perto do seu coração, do seu intestino, né? Então, se está faltando Qi e sangue, ele vai priorizar o seu corpo inteligentemente, vai na logística ali priorizar os centros vitais. E aí o seu dedinho, a sua mãozinha, o seu membro vai ficar formigando, né? Os membros, né? A dormência, vai sentir dormência nos membros, as extremidades vão ser negligenciadas, né? Não tem prioridade. Sono perturbado por sonhos, sensação de falta de propósito, visão noturna reduzida, unhas ressecadas e quebradiças, como eu comentei aí. Até agora comentei de membro, né? Algumas pessoas podem ter até pensado naquele outro membro, né? E até esse daí também fica prejudicado, né? Com deficiência de sangue, você pode ter base em casos de impotência sexual, né? Dificuldade na ereção, porque aquele membro também não vai ser prioridade não. O que é aquele membro perto do seu coração, né? Na lógica e na logística do corpo, para a tristeza de muitos homens, né? É o coração, obviamente, que será o órgão priorizado. Não adianta você tentar fazer nada em contrário, o negócio é tonificar o sangue. Então esse membro também está afetado. Diagnósticos de deficiência de sangue, continuando aqui, podem ser observados as dormências aí, restrição, rigidez nas articulações, tremores nas mãos e nos pés, ou seja, não é todo o tremor que é por vento, né? Existem os tremores de deficiência de sangue. Por que o tremor nas mãos e nos pés? Tem muito tendão, né, aqui, e o tendão está sem sangue, e é tendino muscular, né, essa rede, e aí estando sem sangue, o tendão fica afetado, né? E a articulação fica afetada, começa a tremer. Mas é sempre acompanhado por uma sensação de dormência em algum lugar do corpo, né?
rigidez nas articulações, está faltando, né, a irrigação ali com o sangue. Então sempre tem esse fator aí que diferencia de um tremor de vento, né? É a questão da dormência, restrição, rigidez, né? E acompanhando uma língua pálida com revestimento branco, o pulso é fino, não tem sangue, né? Então o pulso é fino. Também podem ocorrer agitação mental, falta sangue, né? Já foi falado aí, sonhos frequentes, facilidade da pessoa se assustar, principalmente naquela síndrome relacionada com vesícula biliar, né? Ela não está bem, e aí é o par, né? Fígado e vesícula, o par Biauli, né? É o superficial e o profundo, o yin e o yang. Irregularidades menstruais, já foi comentado aqui, e os sintomas mais característicos, chave desse padrão, é a menstruação com um sangramento muito escasso ou ausente, rosto pálido, sem brilho, e a visão turva. Eu diria que as questões do sono também, né? Muitas questões do sono, o paciente até com queixas de sono irregular ou insônia, agitação mental, e mostra a língua ali, vê o pulso, você fecha rapidamente uma deficiência de sangue, né? Não é algo tão difícil. Apesar de ter tantos desdobramentos, não é tão difícil você fechar uma deficiência de sangue geral ou do fígado, né? Por que do fígado? Do fígado porque você vai ter envolvimento de alguns aspectos do fígado ali, né? Então a deficiência de sangue, isso eu falo na aula de síndromes e na aula de etiopatogenia, se não me engano, né? Vai juntando as pecinhas, né? Deficiência de quê? De sangue do fígado. Então você vai ter os sintomas de uma deficiência de sangue, mais específicos da deficiência do fígado. Então, aula de Zhang Fu, né? O que é do fígado? É visão, né? Foi dito aí, unhas, o tendão já foi comentado aí, e os períodos menstruais, né? Irregularidade, etc. Fora os problemas mentais de sono, etc. Espero que fique fixo isso, né? Que é esse caminhozinho, né? Você vai construindo peça a peça. Daí a importância do primeiro slide aí, dessa apresentação, dessa aula. Comentando um pouco sobre o pulso áspero, porque é muito perguntado, na mentoria era muito perguntado isso, sobre o que é um pulso áspero, e essa é a definição chinesa, né? É um pulso curto, fino, obstruído, como se fosse uma faca raspando bambu. É isso daí, a sensação. Uma circulação lenta e difícil. Geralmente é observado em condições de deficiência de sangue, estagnação de Qi também, mas é muito mais deficiência de sangue, estase sanguínea, deficiência de essência, e em casos de doenças crônicas, fraqueza no corpo, anemia, amenorreia, cirrose hepática, estase sanguínea nos órgãos internos. É muito comum o pulso áspero. Também pode ser observado em casos de angina, infarto do miocárdio, insuficiência cardíaca. O pulso áspero é resultado de um fluxo inadequado de Qi e sangue. A escassez de sangue, lesão da essência e fluxo sanguíneo lento também podem levar à formação desse pulso áspero. Então ele não é formado apenas por escassez de sangue. Tem outras questões aí, né? E também não é resultado só de um fluxo inadequado de Qi e sangue. Mas tem essas outras questões aí que eu comentei agora no final. Já o pulso fino é mais tranquilo, né? É reto, suave, como um fio. Indica principalmente uma deficiência geral, né? Eu comentei aqui, a gente tem que fazer as pecinhas, né? Deficiência, né? Deficiência de sangue do fígado. Então esse pulso fino, ele estaria dentro desse universo da deficiência geral, né? Todas as deficiências, ou quase todas, terão um pulso fino ou um pulso vazio, né? Um pulso com debilidade, sem força, especialmente na deficiência de Yin e deficiência de sangue. Deixe isso gravado, né? Pulso fino, especialmente na deficiência de Yin e sangue, mas quase sempre nas deficiências gerais. Também pode ser observado em casos de umidade obstruindo o interior. E aí você não tem fluxo, porque tem muita umidade, e com o fluxo prejudicado, o pulso se torna fino. Mas normalmente você vai ver outros sinais na língua, né? A língua, se tem muita umidade, vai ter uma língua com saburra mais espessa, mais úmida, inchada, é diferente da língua aqui. Em geral, quando o pulso é fino e fraco, indica deficiência de sangue, enquanto um pulso fino e rápido indica deficiência de Yin, é um calor aparente, né? Isso pode ser causado pela baixa capacidade de sangue, diminuição do enchimento dos vasos, resultando em contração
dos vasos e um pulso fino. Quando a umidade patogênica oprime os canais do pulso, também pode-se observar o pulso fino, só que ele é fino e forte, né? Um pulso fino pode ser observado em casos de anemia, estados avançados de doenças febris e doenças crônicas de desgaste, né? São consumptivas. Tratamento, orientação geral do tratamento é tonificar o fígado e nutrir o sangue do fígado. Basicamente isso. Você não tem uma outra vertente, remover calor, remover fogo. Não, é tonificar o fígado e nutrir o sangue do fígado. E as recomendações de dieta, que não vou entrar em muitos detalhes, mas elas são importantes, né? Mas eu sempre falo aqui que essa não é a área de especialidade, eu deixo aqui no slide para consulta, e recomendo fortemente. Os benefícios são gigantescos na consolidação de qualquer tratamento e até na sua própria vida como terapeuta, né? De você ter um acompanhamento de nutricionista especializado em medicina chinesa, né? Ou especializada, né? Pelo menos os que eu conheço, 90% são nutricionistas mulheres, né? Alunas e pessoas que eu facilitei, profissionais excepcionais que eu facilitei na ida à China, né? Na época que eu morava lá. Inclusive montamos, né, em Pequim, durante um ano, um curso extra de nutrição e medicina chinesa. Fomos pioneiros aí em montar esse curso e tivemos a presença de grandes nutricionistas aí do Brasil que estão espalhando transmitindo o que sabem e muito mais. Então, recorram a isso. Temos muitos recursos aí de redes sociais, contatos, etc., para você ter os melhores profissionais na sua rede de contatos e usar, né? Tratamento da deficiência de sangue do fígado, experimente outras terapias como contemplação, né, meditação, exercícios respiratórios, massagem com óleo, moxa-bustão na parte inferior do abdômen e rim, né, região do abdômen e no caso aqui é lombar, né, não é rins. Tente exercícios aeróbicos leves de alongamento, tai chi, yoga, qigong. Trabalhe suas questões emocionais. Evite saunas e banheiras de hidromassagem, excesso de trabalho, excesso de exercícios e excesso de atividades sexuais. Complicações, são muitas, hein? Eu vou dar uma pincelada aqui, mas tem bastante complicação. Então, se essa condição não for tratada, como o fígado ele é a base do armazenamento de sangue do corpo inteiro, se essa condição não for tratada, muitas outras podem acontecer aí como consequência, como complicação. Deficiência de sangue do baço, se não for tratada, a deficiência de sangue do fígado vira, né, uma deficiência de sangue do baço, fica uma coisa combinada, né? Deficiência de sangue de baço e coração, a deficiência de sangue do fígado pode levar à deficiência de sangue do coração e ou baço. De um modo geral, uma deficiência de sangue nos 3 órgãos pode ocorrer ao mesmo tempo. A gente até comentou nas combinações, elas separadas, mas pode ocorrer essa tríade aqui, né? Esse triozinho aqui, coração, fígado e baço juntos, né? Deficientes, com uma deficiência de sangue. É quase que uma deficiência sistêmica, né? Porque são os órgãos principais aí na distribuição, né? Coração, mestre dos vasos, né? Controla os vasos sanguíneos, fígado estoca e o baço produz, né? Deficiência de sangue do coração, muito importante, é o desenvolvimento patológico mais comum da deficiência de sangue do fígado por 2 motivos. Não deixe só anotado esse slide aí, printado, porque é o mais comum. Em primeiro lugar, uma deficiência de fígado é responsável, uma vez que o fígado é responsável por armazenar o sangue do corpo, uma deficiência geral de sangue normalmente começa com uma deficiência de fígado. E a deficiência de sangue do coração também segue, pois o sangue governa, o coração governa o sangue, né? E é mãe e filho também, né? Mãe e filha, mãe e filho, o fígado é mãe de coração. Em segundo lugar, na teoria das 5 fases, fígado é mãe de coração. Portanto, uma patologia do fígado é facilmente transferida para o coração. Por exemplo, assim como a deficiência de sangue do fígado pode facilmente afetar o coração, o fogo do fígado também pode afetar o coração, resultando essa outra síndrome, é apenas um exemplo, né? Em fogo do coração. Então, fogo no fígado pode produzir fogo no coração. Quase sempre você vê os dois juntos. E
fogo e a deficiência de sangue do fígado também pode gerar deficiência de sangue do coração. Mãe e filho, e com uma transmissão muito direta. E também o eixo fogo e terra. Daí você pode ter os três juntos, né? Porque essa deficiência de sangue do coração pode ser transmitida facilmente para o baço e vice-versa. Deficiência de sangue de fígado e coração geralmente ocorre junto com a deficiência de sangue, a deficiência do sangue do coração. Já foi comentado aqui. Deficiência de rim, de yin do rim e do fígado, se não for tratada, a deficiência de sangue do fígado pode levar à deficiência de yin do rim e do fígado, porque sangue é yin e yin é sangue, né? Ele tem uma relação íntima. Já Qi é yang, yang é Qi. Você tem uma relação forte e íntima entre esses dois componentes. A deficiência de sangue geral, né, pode ser causada como uma complicação de uma deficiência de sangue do fígado. Mas na realidade é aquele ciclo, né, de um causando o outro. Nesse caso é bem típico. É a deficiência de sangue geral, pode causar deficiência de sangue do fígado, que pode causar, por sua vez, mais deficiência de sangue geral, porque fígado deficiente não tem sangue, ele não vai distribuir sangue para lugar nenhum, né? Ele armazena e distribui junto com o Qi. E aí não tem nada, mais deficiência ainda. Estagnação de Qi do fígado é uma complicação da deficiência de sangue do fígado. O sangue do fígado e o Qi do fígado impactam-se mutuamente, né? Essa palavra, esse termo aqui, impactam-se mutuamente, é basicamente tudo isso que eu tenho dito aí, de um influenciar o outro, né? Então, o sangue do fígado e Qi do fígado impactam-se mutuamente, pois são aspectos yin e yang do fígado. O Qi conduz o sangue, enquanto o sangue fornece o Qi, é a mãe do Qi. A ascensão de yang do fígado foi uma das síndromes, né, que a gente comentou aqui, e um dos primeiros vídeos. Para pacientes do sexo feminino, a deficiência de sangue do fígado é a causa mais comum dessa ascendência de yang do fígado. O sintoma típico é a dor de cabeça, e pacientes costumam ter dois tipos de dor de cabeça: uma leve, por deficiência de sangue do fígado, e ataques ocasionais de uma dor de cabeça mais intensa, latejante, lembra? Principalmente nas laterais. Você lembra desse vídeo? Se não lembra, tá aí na playlist para você assistir. Mais ou menos no final ali, ou no meio para o final, eu comento isso, desses ataques e esses ataques serem localizados aí nas têmporas. Nesse caso, essa dor é intensa e latejante devido à ascensão do yang do fígado. Então você tem dois tipos, né, voltando aí, fechando. Um tipo leve de cefaleia, porque é uma deficiência de sangue do fígado. E outro tipo mais explosivo, intenso, latejante, que é quando o yang ascende. Temos a deficiência de essência do rim. O fígado e os rins compartilham uma relação fisiológica muito próxima. Uma das principais funções do fígado é armazenar o sangue e desempenham um papel importante na formação da essência, que é armazenada principalmente nos rins. Portanto, a deficiência de sangue do fígado pode causar falta de essência nos rins e vice-versa, principalmente nas mulheres. Por exemplo, com erro de digitação aqui, né, pacientes com períodos intensos prolongados são mais propensas, né, a ter deficiência de essência dos rins, porque o sangue é essencial para preservar e gerar essência. Então isso é muito comum. Deixa esse slide aqui marcado, printado, porque essa é uma causa que é muito, muito comum, uma complicação muito comum de uma deficiência de sangue do fígado. Seguindo aqui, deficiência de yin do fígado pode ser a deficiência de sangue, ela pode ser precursora dessa deficiência de yin do fígado. Então, na aula que nós vamos ter sobre deficiência de yin do fígado, vai aparecer, né, naquela parte de síndromes precursoras, né, vai aparecer a deficiência de sangue. Nesse caso, uma deficiência prolongada. Vento do fígado, né, que está invertido, né, fígado-vento, o vento do fígado agitando internamente devido à deficiência de sangue do fígado. Ou seja, você vai ter o sangue do fígado deficiente, né, e isso é uma
complicando, né, como uma complicação, você vai começar a ter o surgimento de vento interno que vai agitar e afetar o alto. Quando o sangue do fígado está deficiente, isso leva a uma elevação de yang do fígado, que foi um vídeo, né, já foi publicado aí esse vídeo. E lembra que nas complicações, nos slides de complicações da elevação do yang do fígado, existia um slide falando sobre uma das possíveis complicações ser a criação desse vento interno. Então, o vento interno ele pode ocorrer e se agitar devido a uma deficiência de sangue do fígado. Dizia-se isso também lá nessa apresentação. O yin e o sangue debilitados, se isso ocorre principalmente em idosos, né, eu lembro que eu falei isso, esses ciclos de ascensão, depois melhora. Mas a ascensão come yin, come sangue, né, o yang, quando ele eleva, ele desgasta mais, e você vai tendo um ciclo vicioso que um impacta o outro mutuamente, negativamente. Então, se não for tratado por alguns anos, vai haver a agitação de vento interno, né? Ela origina o vento interno do fígado. E lá naquela apresentação eu enfatizei que é principalmente em idosos, mas estamos vendo o aparecimento dessas síndromes que eram exclusivas de terceira idade, geriatria, né? Aparecendo em pacientes cada vez mais novas, pessoas cada vez mais novas. Isso é muito interessante, porque aí você liga esse assunto com outras questões, né? E até começa a ligar isso em assuntos de infertilidade feminina, por exemplo, né? Pessoas muito jovens tendo AVC, né? Mulheres, uma mudança no perfil aí. Essa elevação é uma deficiência de sangue do fígado, e aí você corre atrás, né, das causas, dieta, emoções, excesso de exercícios físicos, etc, etc. Estagnação de... Olha quanta, né, complicação pode acontecer. Estagnação de sangue do fígado, que é perigosíssimo. Deficiência de sangue do fígado leva à deficiência de Ti, que falha em mover o sangue. Portanto, causa estagnação de sangue do fígado, que é perigosíssimo. Isso pode gerar estagnação de sangue em pericárdio, em coração, né, e são quadros muito perigosos. Deficiência de Ti do fígado, suprimentos para gerar o sangue, né, suprimentos de sangue para gerar Ti faltam, né? Daí o padrão de deficiência de Ti, que é muito mais estagnação nesse caso, né? Chama de deficiência aí, mas seria uma estagnação de Ti do fígado. Mas no caso é porque ele não está se movendo, né? Porque não existe, o fígado ele não existe, ele não se move porque não tem, né? O sangue não gera Ti. E além da deficiência de essência do rim, você tem deficiência de yin, de rim. Nas mulheres, uma deficiência de sangue do fígado de longa data pode levar à deficiência de yin do rim. Mas como eu comentei lá na apresentação de elevação do yang do fígado, essas deficiências de yin do rim já estão aparecendo em mulheres com 35, 32 anos. É uma coisa impressionante na clínica, como estão ocorrendo mudanças aí de perfil de forma bastante triste, né? Porque é uma doença da senilidade aparecendo em pessoas jovens. Espero que vocês tenham gostado, né? É uma aula bastante complexa, uma síndrome muito complexa, central, né? Precisa ser compreendida aí com muita cautela, com muito carinho. Outras síndromes são bem mais rápidas de você entender, porque não tem tantos desdobramentos e também não tem tantas origens, né, precursoras. Mas a deficiência de sangue do fígado, ela é central. Então fica aí o meu contato. Muito obrigado pela paciência, pela persistência, e vamos juntos aí, né? Vamos conseguir se formar, vamos conseguir atender pacientes com sucesso, virar uma referência na sua cidade. Eu sou um professor no meio desse caminho aí de vocês e espero estar podendo contribuir, né, para o seu sucesso. Contem comigo. Até o próximo vídeo aí desse curso de síndromes. Um grande abraço. Muito obrigado.